Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribô, 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 todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos dar aqui uma continuidade ao capítulo 16, onde estamos falando das qualidades demoníacas, né? Ou dos defeitos. Mas nesse mundo devemos entender que até mesmo as qualidades demoníacas são necessárias para haver esse contrabalanço, né, naquilo que se chama dualidade. Para que você possa sentir o dia, tem que haver a noite. Para você sentir o lado espiritual, você tem que perceber o lado material. Para você sentir as boas qualidades, né, divinas, você também tem que entender, ou sentir, ou experienciar as qualidades chamadas demoníacas. Como a gente falou, né, nas aulas passadas, as qualidades demoníacas são energias que recebemos, né, da influência dos modos da natureza material, principalmente dos modos da ignorância e paixão, que nos faz cometer ações contrárias à nossa evolução espiritual. De modo que existem, né, na natureza sempre o polo positivo e o polo negativo, para que a energia de ação possa acontecer. Certo? E aí o que o devoto faz? Ele fica no meio, né? É o caminho do meio, é o caminho onde você não pende nem para o lado da negatividade, nem para o lado da positividade excessiva, tipo o modo da paixão, onde a pessoa está com toda aquela eletricidade, né? Fazendo milhões de coisas, acontecendo, mas isso não é tão salutar para a vida espiritual. A vida espiritual exige maior recolhimento, né, interno, onde você fica fixo na lembrança constante de Deus, da sua posição espiritual. E naturalmente, quando você está no espírito, você fica positivo, no sentido transcendental, não positivo mental. Porque atrás do positivo mental, o outro lado da moeda é o negativo mental. Compreende?
tudo aquilo que se chama felicidade material, que vem dessa positividade, né, da mente e da emoção, no final ela carrega um gostinho de sofrimento. No final, às vezes você quer estar num sentido positivo de alegria porque você tem medo do sofrimento que representa o oposto daquilo que você quer ficar. Só que a natureza material não funciona de um lado só. Se você está muito positivo, muito alegre, a tendência da natureza, sendo dual, é equilibrar. Então ela vai te trazer para um ponto, mesmo neutro, mesmo você não sentindo tristeza, né? Quando você não está nessa positividade, nessa alegria material, o ponto neutro ele se torna negativo, mesmo você não sofrendo, você sofre porque você não está mais naquele estado alegre. E também a pessoa às vezes entra numa depressão ou num estado negativo de raiva, né, de medo, e depois volta para o estado neutro, porque a natureza vai sempre te forçar a você ficar num equilíbrio. E a vida espiritual é essa observação constante, né, desses estados alterados da mente, onde muitas pessoas estão escravizadas, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. E Krishna, no Bhagavad Gita, ele explica que devemos ficar neutros, porém fixos transcendentalmente nos pés de lótus dele. Essa é a saída, né? Quando você está neutro, sem as polaridades acontecendo de forma mais intensa, seja do lado chamado positivo ou negativo, você se sente vazio, né? Estagnado na vida, é como se sua vida não fluísse. Por isso que as pessoas procuram essas polaridades para sentir que está vivo. Então, muitas pessoas, até inconscientemente por causa disso, escolhem a negatividade, né? Tem pessoas que gostam de falar de problemas, doenças, daquilo que é a desarmonia acontecendo, e aí você começa a dar atenção para elas e elas sentem que tem uma relevância em estar falando coisas problemáticas, pessoas ansiosas. E por outro lado tem aquelas pessoas muito alegres, né, muito felizes, que às vezes chega a ser chato porque às vezes você vê que a pessoa está forçando, ela quer criar uma imagem de ser alguém que é muito simpático, né, que está acontecendo, como a gente vê aí nas redes sociais, por exemplo, e a pessoa por dentro não é nada daquilo. Isso eu quero dizer que é o estado da mente, a mente está sempre variando. E se você está no espírito e você é uma testemunha, um observador dos seus pensamentos e das suas emoções, naturalmente você nunca deixa chegar ao extremo essas emoções. Nunca você está bem demais mentalmente, nem ruim demais mentalmente. Quando vem uma emoção ruim, você observa e traz de volta para o ponto neutro. É isso que significa a neutralidade que o Senhor Krishna está falando. E se tem uma coisa que vai te excitar demais, né, vai ter esse gasto de energia para manter essa alegria, né, que é impossível aqui no mundo material, já que tudo é dual. Então você também tem que trazer para o estado neutro, nem ficar muito excitado e nem muito parado, né? Estagnado. Krishna explica isso. Krishna mesmo fala, eu sou neutro. Apesar do sofrimento e alegria da humanidade, Krishna fala, eu sou sempre neutro, porque eu apenas estou dando para essas pessoas os resultados daquilo que elas estão pensando e sentindo. Logo você que está criando tudo. Não adianta pedir a Deus, Deus, eu estou muito triste, eu estou depressivo, eu estou doente, melhora a minha vida. Não é assim que funciona. Krishna ele nos deu a independência completa. Para quê? Para você cocriar a sua vida. Se você está negativo, você observa a sua mente, vê a causa, né, que está criando aquela provável
negatividade ou estado mental denso, né? Down, que deixa você para baixo. E você tem que erradicar essa causa. Então você tem que pedir a Deus a sabedoria para compreender o ponto que está te estagnando. E também tem que pedir sabedoria a Deus para compreender o ponto, a causa que está te excitando demais. Que está tendo um gasto enorme de energia, onde você está ocupando a sua mente em milhões de coisas, porque você não consegue ficar parado. E aí tudo isso, tanto de um lado quanto de outro, estão atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual. Você não está entrando no seu silêncio interno. Ou seja, a sua mente está que nem uma tagarela te levando para cá, para o baixo astral, ou te levando para o alto astral, e a mente fala, você tem que ser assim, você não pode ser assim, você tem que ser assado, olha aquela pessoa lá, aquela outra pessoa, olha que ruim, tal, e você perdeu o espírito. O espírito ele tem que colocar moral na mente, né? Tem que colocar limite nessa mente, porque aquele exemplo, né, que sempre damos, que a mente é como a rédea dos cavalos, né? Os cavalos representando os sentidos, e se você, sendo o cocheiro da carruagem, que está sendo conduzida pelos seus sentidos, que são os cavalos, a mente ela funciona como uma rédea. Você tem que estar sempre direcionando os seus sentidos para o propósito real da existência. E qual é esse propósito? O propósito é ensinado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita e pelos mestres, né, autorrealizados que vieram dizer que o propósito da existência do espírito nessa forma humana é despertar o amor por Deus, de modo que você tem que conduzir os sentidos que você tem, né? Visão, audição, tato, gosto, olfato, até mesmo o chamado sexto sentido de percepção extrasensorial. Para quê? Para desenvolver a sua vida nesse planeta, para despertar o amor a Deus, para evoluir em consciência espiritual. Por isso que estamos aqui agora ouvindo esse Bhagavad Gita, falando o Bhagavad Gita, os versos que Krishna, dentro de sua autoridade suprema, está nos explicando. Então, nesse capítulo 16, nesse verso que vamos falar agora aqui, as naturezas divina e demoníaca, o Senhor Krishna está descrevendo exatamente essas qualidades da mente que atrapalham a vida espiritual, que extrapolam os limites razoáveis de uma pessoa que está consciente, né, de que ele é um espírito. Essa é uma arte, né, que Krishna fala. Desde que você domine de forma saudável a sua mente e entenda que nela sempre vai ter os dois lados, as qualidades divinas e as qualidades demoníacas, pronto para se manifestar, isso vai depender de como você está conduzindo a sua mente. Agora, se você está dormindo, se você está inconsciente, se você está se identificando falsamente com esse corpo material, então as rédeas estão soltas. O cocheiro, né? Você está dormindo. E aí os seus sentidos querem o quê? Eles querem desfrutar do mundo material. Krishna está falando isso aqui, nesses versos. A luxúria, né? As pessoas querem desfrutar o máximo desse mundo material, mas não sabem o que é esse mundo, o que é essa energia material, como a mente delas que projeta esse mundo funciona. E Krishna falou no verso passado, né, essas pessoas não têm nenhuma inteligência, nenhuma capacidade de autoavaliação, porque elas não buscam conhecimento espiritual. E Krishna, nesse capítulo, ele está falando diretamente, abertamente, para quem quiser ouvir. Olha, você só não consegue me encontrar, eu, a Suprema Personalidade de Deus, porque você está se deixando levar pelas qualidades demoníacas. Certo? Tem gente que tem muito prazer, né, de exercer essas qualidades
em detrimento do sacrifício da sua vida espiritual, porque para eles o significado da vida é uma negatividade. A vida para eles eles sentem prazer com o negativo, com a dor, com o sofrimento dos outros, passam por cima dos outros, desconsideram o mundo, os animais, o próprio planeta Terra. Vivem assim, são animais obtusos, usando o instrumento da inteligência para se degradar cada vez mais. Podemos ver isso aí no mundo, né? Se você for observar a história do planeta Terra, tudo é feito de guerra, impérios, né? Pessoas querendo criar impérios, domínios, né? Idade medieval, para você conseguir territórios, você sai matando todo mundo em nome da religião, do ego inflado de algum imperador. Eu estava lendo ontem sobre essa questão aí da Palestina, Israel, os judeus, né? Os árabes, brigando por um pedaço de terra até hoje, e criam-se bombas e ameaças e tudo mais, que se não faz sentido isso, né? Seres espirituais com consciência espiritual dividem, o planeta ia ser dividido, não ia ter essas linhas aí do mapa, essa nação é minha, essa nação pertence ao nosso povo, e nós somos uma religião tal, temos um sistema político tal, temos, né, uma cultura, e aí vocês aí de outros países que são de outra religião, que tem outro tipo de pensamento, que são antipáticos à nossa visão de ser, porque nós estamos certos, e toda essa miscelânea de negatividade, e as pessoas acabam aderindo, né, a essa tradição, e tantas guerras, tanto medo, tanto sofrimento. Isso aí está alimentando os seres das trevas. O que é um ser das trevas que tem prazer pela negatividade? É porque ele se alimenta de sofrimento. Ele concorda em si mesmo que se fizer todo mundo ter medo e sofrimento, eles vão lucrar com isso. Eles vão dominar, controlar a humanidade. E aí, quando chega um devoto puro aqui no planeta Terra, falando de Deus, de amor, de luz, de comunhão, né, entre corações benevolentes, caridade, né, passar a sabedoria, então isso aí as trevas não têm interesse não. Elas vão procurar eliminar todas as pessoas que estão querendo criar uma chamada igualdade espiritual. Eles não querem igualdade espiritual, eles querem classes sociais, divisões, nacionalidades diferentes. E quando você está espiritualizado, você vê todos os habitantes aqui desse planeta são terráqueos, né? Considerando do ponto de vista material. Eu sou um terráqueo, você é um terráqueo, o planeta Terra é a nossa casa, vamos dividir tudo aqui, satisfazendo as necessidades físicas, materiais das pessoas, e assim todo mundo, né, consegue ficar bem um com o outro, né? Esse amor ao próximo como a ti mesmo tem esse significado. Vamos nos reconhecer todos como filhos de Deus, compartilhando essa escola Planeta Terra, onde todo mundo está aprendendo a evoluir, e aqueles que estão governando naturalmente vão administrar o planeta de uma forma divina, né, de acordo com as leis divinas, onde esses governantes são renunciados. Não tem esse falso ego, eles administram tudo a serviço divino, serviço devocional do governo. Se você for ler o Srimad Bhagavatam, naturalmente você vai ver a história de vários desses reis assim, que eram completamente devotos,
que quando chegava assim aos 50 anos ou 60 anos, renunciava o reino deles assim como se fosse uma porcaria, uma ilusão, né? Renunciava o reino, todas as posses, tesouros, fama. O cara simplesmente era um devoto de Deus, devoto puro, e abandonava tudo aquilo para se preparar para a hora da morte, né? Já que o ser humano vive 100 anos, e 50 anos já deu para aproveitar bastante, e depois dos 50 anos a pessoa se retira para viver de uma forma desapegada do mundo, e depois ele renuncia completamente para ficar nesse estado constante de consciência divina, para que na hora da morte ele fique qualificado para voltar para o mundo espiritual. Então é bem diferente do que a gente vê, né, hoje em dia aí com os nossos políticos e religiosos que não têm assim, essa espiritualidade. Lobos, né, vestidos de cordeiros, hipócritas. Essa era de Kali Yuga significa isso, a era da hipocrisia e da desavença. Pelo mínimo de desfrute nesse mundo, você está criando desavença porque algo ou determinada pessoa está atrapalhando a sua luxúria, e aí você vai ficar muito irado contra aquela pessoa, ou contra o sistema, ou contra qualquer condição que destrua essa possibilidade sua de ter prazer constantemente nesse mundo. Isso acontece porque você está no falso ego. Seu ego sente prazer, né, em ter essa regalia, vamos dizer assim, de valores mentais, intelectuais. Então, Krishna, vamos dar início aqui a esse verso, o verso 10, Krishna repetindo, né, ele está repetindo isso aqui ó, já em 2 versos, mas se ele está repetindo, nós também vamos repetir. Verso 10, Kamam aristya duspuram dambhamanabadam vitaha mohadi gritvatsad graham pravartante sutivrataha. Tradução, o Senhor Krishna diz a Arjuna: refugiando-se na luxúria insaciável e absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio, os demoníacos, assim iludidos, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos pelo impermanente. Então, Krishna, mais uma vez, aqui nesse verso, está batendo duro para você entender. Observa suas atitudes, seu modo de ser. Tá, há graus, né? Há graus aqui, por exemplo, nesse verso você pode graduar, né, a sua luxúria, a sua ambição, o seu falso prestígio, o seu orgulho. Todo mundo, né, como a gente falou, esse mundo é dual, sua mente é dual. Mesmo um devoto puro, nele está presente essas qualidades aqui chamadas demoníacas. Só que ele está conectado com Krishna, ele já está no aspecto transcendental. Isso significa pureza. Pureza significa que a sua mente está completamente rendida ao seu espírito e que seu espírito está completamente rendido ao Espírito Supremo, que é o Senhor Krishna. Mas na mente de todo mundo, ela, como um constituinte instrumental para projetar o mundo com a dualidade, nela tem essas qualidades demoníacas e as qualidades divinas. Por isso que Arjuna, em contato com o Senhor Krishna no campo de batalha de Kurukshetra, ele está no meio do campo de batalha, isso é simbólico. De um lado estão as qualidades demoníacas, representadas pelo exército dos Kuros, e de outro lado estão as qualidades divinas representadas pelo exército dos Pandavas. E um desses Pandavas, que é o Arjuna, né, estava sendo colocado numa posição entre
essas dualidades da mente, onde ele, ouvindo os conselhos e as instruções do Senhor Krishna, naturalmente ele iria tomar decisão, onde ele iria transcender, onde ele ia se situar na inteligência, no seu corpo búdico, que é o quarto modo da existência, chamada Shuddha Sattva, né? Um modo puro. E através dessa inteligência, que representa o cocheiro, né, nessa carruagem que segura as rédeas para os cavalos dos sentidos irem para o propósito desejado, ele iria entrar nesse estado de neutralidade pela sabedoria obtida dessa consequência dele estar situado no nível espiritual. Certo? Então, não pense que você é santinho e nem pense que você também é só um demônio, uma pessoa má. Todo mundo tem um lado bom referente à situação vibracional que acessa sempre o campo espiritual, e ruim no sentido das energias que você tem que atrapalham o seu desenvolvimento espiritual. Quando você está no espírito, nada é bom, nada é ruim, nada é errado, nada é certo. Tudo existe como um conjunto de forças, né, negativas e positivas, yang e yin, como a gente vê aí na cultura chinesa, né, para que você vá para esse ponto de neutralidade, de equilíbrio entre o feminino e o masculino. Certo? Por isso que fala o Tao, né? Taoísmo. Tao quer dizer o caminho. Então você tem que ir para o caminho de Deus, conforme ele está explicando aqui no Bhagavad Gita. E daí o Mestre Jesus, ele explicou que nós somos, o espírito, ele pode ser classificado com essa palavra eu sou. Você é o eu sou. E Krishna é o eu sou supremo. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, ele está dando uma abertura para todo mundo. Não é Jesus é o caminho. Jesus ele tem que ser seguido no exemplo de Bhakti Yoga, porque ele é um servo amoroso, né, de Deus. Ele veio para mostrar o caminho daquilo que ele representa nessa missão divina aqui nesse planeta Terra. E você também é o eu sou. Então, Jesus falou, eu sou o caminho. Falando, o Cristo em vós, o Cristo que você é, esse eu sou conectado com Deus, é o caminho. Ou o reino de Deus está dentro de vós. Cristo em vós, esperança de glória. E as pessoas às vezes interpretam muito literalmente as coisas, porque existe, né, lógico, uma religiosidade por trás, querendo idolatrar certos mestres. Então você tem que amar e seguir os mestres conectados com Deus, mas adorar somente a Deus. Mam maná mad bhakto, madhyadi, me adore, o Senhor Krishna está falando. Certo? Então só Krishna, Deus, pode falar que as pessoas devem adorá-lo. Todos os mestres são potencializados por Krishna. Se você adora um mestre específico, nesse sentido da adoração mesmo, né, e não entende que esse mestre nada mais é do que uma parte integrante de Krishna, você está adorando indiretamente a Deus. E Krishna fala, entenda que esse mestre aí que você está adorando, os semideuses, os arcanjos, os mestres ascensos, todos aqueles seres dotados de poder, eles simplesmente só podem ter poder por causa do meu poder supremo. Logo, se você me adora diretamente, Krishna fala, os meus pés de lótus, o meu santo nome, né, o Bhagavad Gita, né, o Bhagavad Gita tem que ser adorado, porque ele é Krishna também. Aí Krishna fala, então, se você me adora, naturalmente você vai adorar todos os seres. Quando entendemos isso, né, é um insight, né, eureka, agora eu entendi. Se eu adoro a Deus, naturalmente eu adoro tudo aquilo que representa Deus nas qualidades divinas. E aí você vai se desapegando do mundo e das qualidades demoníacas. Você só pode
escapar do modo da ignorância e paixão, que são os produtores das qualidades demoníacas, se você se situar em Krishna. E no Bhagavad Gita, Krishna fala: eu liberto você de toda a influência dos 3 modos da natureza material e te coloco numa posição de inteligência onde você pode observar o movimento energético do vibracional de forças que estão te conduzindo nesse mundo como uma marionete. E aí tem, peraí que eu vou ver aqui rapidinho, que vou dar um pause aqui para achar essa figurinha aqui, ó. No Bhagavad Gita tá bem representado, ó. Tá vendo, ó? Krishna ali em cima e aqui, ó, os 3 modos da natureza usando as pessoas para influenciarem elas, né? Essas forças aí, né? Uma é controlada pelo Senhor Shiva, uma pelo Senhor Vishnu e uma pelo Senhor Brahma. Então temos que entender esse conhecimento. Como é que você vai sair da influência de uma força se você não entende como essa força está atuando sobre você? Então tem que ter um conhecimento mais detalhado disso. E o Senhor Krishna está revelando aqui como que você sai desse controle, deixa de ser uma marionete. Você entende que por trás de tudo tem um ser que está potencializando esses representantes personificados aqui desse mundo que se chamam, né, às vezes a Trindade, para você ir além delas. E isso não é difícil. Krishna fala: se você se rende a meus pés de lótus, se você canta o meu santo nome, se você está seguindo as instruções conforme ensinei para Arjuna no meio do campo de batalha, além das qualidades divinas e demoníacas, além do lado super positivo, super negativo, fanático ou ateu que ignora, né? Então Krishna fala: fique além disso, fique em mim, fique na paz interna, essa paz que o Mestre Jesus fala. Fique no silêncio do coração, deixa sua mente quietinha, não fica colocando problema, dúvida na sua mente, não. Tem que compreender isso. A inteligência faz com que a mente projete um mundo de acordo com a diretriz divina, por exemplo, aqui das palavras do Bhagavad Gita, entre tantas outras escrituras, né? Mas essa aqui é a básica, que é falada diretamente por Krishna. E você, dotado dessa sabedoria, mantendo essa sabedoria em sua memória, naturalmente, não há como você ser influenciado tanto como era antes. Lógico, se você ainda não é um devoto puro, vai ter uma influência, isso é natural, mas você agora já pode observar. É igual quando você está assistindo um filme na televisão, se você entende que aquele filme é uma ilusão, naturalmente você observa que a emoção que você está tendo em relação àquele filme, ou os pensamentos, analisando os personagens, está tudo dentro de uma ilusão. Aí a pessoa olha: esse filme é ilusão. Tem um contexto, né, dentro de valores assim, humanos, mas é um filme. Eu estou aqui na poltrona vendo o filme. Então você está testemunhando. Da mesma forma, uma pessoa que está avançando espiritualmente, ela passa a testemunhar esse mundo, assim como um filme, sem julgar que é positivo ou negativo, se é certo ou que é errado. Cada era, né, por exemplo, agora nós estamos em Kali Yuga, então em Kali Yuga o normal é o mundo ser caótico, é o mundo ser violento, é o que está acontecendo, é Kali Yuga. E agora nós estamos entrando nessa era de ouro, onde as coisas vão ficar melhor, mas no tempo de Deus e não no tempo da sua ansiedade. Porém, quando você está fixo em Deus, nos pés de lótus dele, você não tem essa ansiedade, né? Vaikunta quer dizer sem ansiedade. Então você tem que se situar em Vaikunta louca, no mundo espiritual, o mundo que não tem ansiedade, onde você sabe que Deus está controlando tudo. E que se você vibracionalmente está fora desse falso ego, né, desse ego contaminado, que é a mente se identificando com a matéria, esquecido do espírito, se você está
fora do falso ego, então esse mundo aqui é só um cinema. Aí você vai escolher o filme que você quer ver. Todos os dias você tem que acordar e querer ver um filme bom. Não fica colocando informação negativa na sua cabeça, criticando, analisando, julgando, maledicência, fofoca, reclamando, se lamentando, brigando por qualquer coisa, né? Desavença, né? Kali-yuga, desavença, qualquer coisinha, está todo mundo brigando, todo mundo passional. Por muito pouco uma pessoa tira a vida ou mata a outra. E aí vão rolando esses fatos que, para um devoto que já está com um nível mais avançado de consciência, não faz nenhum sentido. Estuda aí, né, a história do planeta Terra. Guerras, apocalipse, inundação. Assim, coisas que eu mesmo fico perplexo, né? Aí você pode ir, vai estudar a história. É bom estudar história, é bom para você ver o lado negativo dessa confusão toda, né? Por quê? Porque ninguém tem no coração como centro a realidade divina. As pessoas acreditam em Deus, né? O mundo aí, a humanidade com certeza em uns 70% deve acreditar em Deus. É a maioria. Porém, acreditar só em Deus não adianta. Você tem que viver no Espírito. Você tem que ser uma vibração pura de Deus acontecendo nesse mundo. Onde você fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal que vem dar sabor na consciência, na mente das pessoas. Para que elas acordem, para que sintam o gosto divino. Aí, da mesma forma, você tem que saber fazer isso espiritualmente, porque se você bota muito sal, aí é mental, a comida vai ficar horrível. E se você bota pouco sal, a comida vai ficar insossa, sem sabor. De modo que a pessoa que é espiritual, qual é o sal que ela tem que dar para a humanidade? O sal é as palavras, são, né, as palavras de Deus, aqui do Bhagavad Gita. Ao você ouvir essa aula aqui, você está, né, dando um sabor para a sua mente diferente daquilo que às vezes você pensava, mas você não conseguia pensar diferente. E Krishna vem fazer você pensar não diferente, transcendentalmente. E o transcendental é o normal. O normal para o espírito é viver numa condição real, dentro do mundo ilusório. Mas se você entende que o mundo ilusório é uma energia de Deus e você está situado em Deus, você passa a ver a ilusão como Deus. Maya, né? Maya, que é essa personalidade que controla a ilusão no mundo, é uma serva amorosa de Deus que está fazendo esse papel de iludir todo mundo, porque as pessoas não têm interesse maior, né? Assim, de realmente, eu quero viver desperto. Quero viver como um iluminado. Aí vem o sistema, fala, não, para você ser iluminado, você tem que se isolar, abandonar o mundo, renunciar a tudo, viver lá só de tanga no meio daquela floresta cheia de cobra, de tigres, assim, essas ideias, né? Então temos que entender que tudo isso é dentro de nós, não é fora. Não adianta a pessoa ir para o Himalaia se a mente dela é negativa, ou se ela está insatisfeita com a vida, então ela resolveu renunciar a tudo, vou morar lá no meio daquele mato. Assim, a pessoa está carregando a negatividade, o problema, a dualidade. Já se você transcende, aqui mesmo, você pode estar dentro de uma fábrica com milhões de barulhos, mas sua mente está lá concentrando no santo nome, está vivendo em gratidão por mais um dia. Hoje eu vou me lembrar de Deus, hoje eu vou cantar o nome, hoje eu vou fazer algum serviço devocional, como por exemplo, né, esse que eu estou fazendo aqui de falar sobre Deus. Não importa, às vezes a minha vida pode estar acontecendo coisas negativas, mas eu estou no espírito e não vou deixar de fazer uma aula glorificando a Deus em plena gratidão, se do lado de fora, que é um aspecto mental, algo negativo está acontecendo, e se está acontecendo algo negativo, porque eu estou em Deus, essa negatividade está vindo para a minha vida como uma necessidade para eu compreender alguma coisa.
ou eu para dar um salto evolutivo, ou para sair da posição que eu estou agora, para me mover para outra coisa. De modo que nunca tem negatividade quando você está com Deus. Você vê que Deus agindo no seu coração, sendo Ele o centro de todo esse universo, de toda essa movimentação energética que existe, e também dentro dos administradores que fazem esse controle, né, da nossa vida, né, ajudam Deus nesse serviço de tentar levar cada alma de volta para o mundo espiritual. Quando você tem essa concepção, você fica em paz. Você muitas vezes vai qualificar algo negativo como positivo. Você não vai se desesperar. Você vai falar, poxa, está acontecendo isso porque Deus está me querendo dizer alguma coisa. Assim é o devoto. Ele não fica reclamando. E se está acontecendo, às vezes, coisas muito, assim, entre aspas, boas na vida do devoto, ele vai se questionar por essas coisas que estão querendo me tirar do ponto fixo nos pés de lótus de Deus, do meu silêncio. É muita coisa boa acontecendo, muito dinheiro, muitas possibilidades de desfrute nesse mundo, convites para isso, convite para aquilo, vão para lá, e aí você está perdendo o foco. Então essas coisas muito positivas são negativas para quem tem essa consciência espiritual. Certo? Então vamos ao verso aqui. Então Krishna fala, refugiando-se na luxúria insaciável. Tá? Essa luxúria, Krishna ele determina que é insaciável, não tem fim. Né? A gente vê que por exemplo, o gozo sexual. Vamos dar um exemplo que é uma base de desfrute que a humanidade mais gosta. Então, tão logo o gozo sexual seja feito, aí você entra numa baixa energética, aí depois você quer mais. Fala assim, não, eu quero mais, e isso não tem fim, é insaciável. Pode ser que está acabando depois do orgasmo, né? Aí você, chega. Aí, daqui a pouco você quer mais. Então é insaciável. No Bhagavatam dá o exemplo de colocar manteiga no fogo. Tem pessoas que querem apagar a luxúria colocando manteiga, é como colocar manteiga no fogo. O fogo vai ficar cada vez mais forte. Ou então você quer apagar a sua luxúria fazendo um excesso de luxúria. Fala assim, eu vou fazer bastante sexo, eu vou tomar bastante daquela droga, aí depois eu vou enjoar. Isso você não vai enjoar. É insaciável isso. Né? Só que biologicamente você vai ficar prejudicado. Estou dando um exemplo aqui, né, que é um exemplo geral. Então, quando Krishna fala aqui de luxúria insaciável, também vai muito para esse lado do chakra 2, né, que é o chakra que nos prende a formas, a interpretações das pessoas do ponto de vista de valores do ego, né? Da criação midiática do que é a beleza, da vaidade, enfim, a luxúria insaciável. Por mais que você tente se saciar, ela vai se repetir de novo, você vai querer de novo e de novo, né? Quantas vezes a gente fala, né? Poxa, agora é a última vez. Vou fazer, mas agora é a última vez. Depois eu não faço mais. Não é assim? E também é deixar para depois, né? É uma luxúria, né? Eu vou deixar para depois, Não, eu vou deixar para depois, mas depois que eu fizer, aí você nunca vai fazer. Você sempre vai deixar para depois. Dessa forma, né? A energia é repetitiva, é insaciável, é um mecanismo cíclico, assim mesmo como a encarnação, né? Você está nascendo, morrendo, depois nasce, depois morre, aí você fala assim, não quero mais nascer, mas aí você não faz nada por isso, então você vai nascer de novo. Aí depois o seu corpo, né? Aí você vai perder seu corpo de novo, nasceu o corpo, perdeu o corpo. Então tem que chegar uma hora que você tem que parar esse processo. É a natureza insaciavelmente querendo o espírito para servir a matéria.
recriando constantemente ciclos de formas, de corpos que seja mantido na ilusão, e aí esse controle dos 3 modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, vão sendo perpetuados. Aí Krishna vem e fala o Bhagavad Gita, eu quero que você saia desse ciclo. E agora eu estou falando aqui para você entender o que são essas qualidades que estão te prendendo nesse mundo, nesse hall, né, da matéria, assim. Tá? Então você tem que ficar no espírito, né? Então, ó, Krishna fala refugiando-se, né? Em vez de você se refugiar em Krishna, nos pés de lótus, se render a ele, se entregar a Deus, você está se refugiando na luxúria insaciável, dessa questão de querer desfrutar a matéria assim constantemente. E a mente, ela é um mestre para inventar desfrute, né? Ela sempre vai encontrar algo para desfrutar. A comida, por exemplo, tem milhões e milhões de sabores, de combinações, a visão, né? Você quer sempre desfrutando, e essa luxúria de querer viver essa vida sem a consciência de Deus. Mas eu digo aqui que quando você está na consciência de Deus, você desfruta muito mais a matéria, porque você vai desfrutar a realidade por trás de tudo aquilo que se manifesta. Então, você começa a ver, né, a presença de Deus, o Brahman, Vishnu, Krishna dentro de todas as formas, e você entende que tem esse controlador supremo, que é o Senhor Krishna, que está falando esse verso aqui para nós. Refugie-se em mim, adore-me. Madhyadi Namaskuru. Fique em mim, Krishna está falando. Para você sair desse cinema cósmico, nesse cinema seu particular, que você está sentado aí dormindo, vendo. Às vezes nem está vendo, né? Você está dormindo, está sonhando. Está lá o filme passando e você nem está percebendo o filme, porque a sua mente já está vendo outros filmes, está com outros pensamentos. Está pensando em amanhã, ou o que aconteceu ontem, e o filme está passando, e o filme continua passando, e nunca termina. Aí você acorda outro dia, o filme continua, aquele filme chato, que não tem sentido, e a sua vida se torna essa chatice mesmo, essa rotina que te perturba o tempo todo, porque quando você não está consciente de Deus, quando você não está conectado com Ele no seu coração, quando você não percebe que Ele é que está controlando tudo, então você vive no medo, né? Tudo que você faz é para tentar fugir da dor, para escapar do medo, para tentar pagar a dívida que vai te colocar na prisão, fugindo da morte. Ninguém quer falar da morte. Absurdo isso. Então, refugiando-se na luxúria insaciável e absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio. Krishna falando aqui, né? Você está absorto no seu falso ego. E o seu ego quer ser melhor que os outros, né? Nós somos criados ou programados num sistema de sociedade com cunho demoníaco que faz você querer se destacar dos outros. E daí tudo é uma espécie de competição. Esporte, escola, até mesmo em família, né? A minha família tem mais coisas que a sua. O meu carro é melhor. Você compete em tudo, essa presunção, né, que Krishna está falando aqui, ó, absortos na presunção própria do orgulho. Então, o orgulho é a maior prova de que você está completamente escravo da sua mente. Esse falso prestígio, né? Quando a pessoa fala com você fala assim, quem você pensa que eu sou? Quem você pensa que eu sou? Aí o mestre ia falar assim, você é um ignorante, um iludido, uma pessoa estúpida, um zumbilóide, uma pessoa que está morta e não sabe. Deixa, né, como Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Renuncia a esse seu falso prestígio e segue-me, disse o mestre Jesus. Aí o cara, né, que recebeu esse conselho
de Jesus, era muito rico, né? Cheio de orgulho, de falso prestígio, mas querendo demonstrar que era bonzinho, que seguia os mandamentos. Na hora do vamos ver, do bem bom, dele demonstrar na prática os valores internos dele, né? Porque ele seguia os mandamentos. Aí ele não foi com Jesus, porque ele estava apegado às terras dele, à fama, às riquezas. Então é isso que Krishna está falando aqui, nesse verso aqui, ó. Absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio. Esse cara lá que não foi com Jesus, ele negou, né? Ele de alguma forma ele se alimentava, o orgulho dele se alimentava dessa humildade, dele ser um servo de Deus, nas regras, nas regulações. Na verdade é um hipócrita, né? Krishna diz aqui, tem um verso aqui no Bhagavad Gita que Krishna fala: você não faz as coisas, mas você está sempre pensando nas coisas que você não faz. Isso é hipocrisia. Daí é quase impossível você seguir o caminho espiritual. Por isso que tem que ler o Bhagavad Gita, se render a Deus, purificar a mente, cantando o nome, se associando com pessoas que estão passando essas informações, para que sua vida tenha êxito. O que adianta você ser um erudito, conhecer toda a história do mundo, tudo aquilo que é Kali Yuga, negatividade, coisas não agradáveis, todo um sistema demoníaco controlando o mundo? O que adianta saber isso? Se aprofundar nisso? É aumentar a sua negatividade. Você tem que usar seu tempo e a sua energia para ler o Gita, ler o Bhagavata, cantar o nome de Deus, estar sempre pensando em gratidão, porque estou mais um dia aqui nesse planeta Terra tendo a oportunidade de usar a minha forma humana, que foi me dada tão bondosamente por Deus, com uma inteligência magnífica, para eu discernir entre o espiritual e o material, entre o real e o ilusório, e usar essa forma adequadamente, porque a morte está chegando, e as pessoas não estão entendendo isso. E elas estão aí lutando por um governo melhor. Elas não entendem que Deus está controlando tudo e que se isso está acontecendo é para dar um impulso para as pessoas acordarem, entender que sem vida espiritual o mundo é sofrível, é miserável. Esse mundo material, pelo menos aqui na terceira dimensão, já passando para a quinta dimensão, é um mundo de prova e expiação, conforme diz o Espiritismo. Não é um lugar agradável. Então você está sendo provado. Mostre que você pode passar de ano, que você pode subir uma oitava de consciência, que você pode se conectar com seres superiores, com Deus, com a sua própria essência, o seu eu sou, o eu real. Eu sou uma parte integrante de Krishna. Eu sou um servo amoroso de Deus. E no momento eu estou me identificando com esse corpo material e sendo parte de Maya, da energia material. Estou sendo um servo, né, obrigado pela energia que me escraviza. Sou um servo odioso da ilusão, porque na verdade eu quero ser Deus, eu quero estar acima de tudo, eu quero poder místico para controlar a minha vida, né? Aí acaba usando a energia mística de forma errada, aí você começa a virar um mago negro, né? Como eles falam aí, né? Muito mago negro nesse mundo, usando poderes místicos para intimidar as pessoas ou para controlar de uma forma sinistra. Aí você vê lá no Bhagavata, o maior sábio desse universo foi tentar arranjar encrenca com um devoto puro de Krishna. E se deu mal, né? Como é que você vai atacar um devoto puro de Krishna? Não existe magia negra, feitiço, nada que destrua ou derrube um devoto puro de Krishna, porque Krishna está vivo no coração desse devoto. A barreira, a proteção é incompleta. Qualquer hora eu vou trazer essa história aqui do devoto puro que foi ameaçado por um sábio com poder místico que ficou irritadinho porque o devoto não atendeu os desejos dele. Então até os semideuses ficam orgulhosos com esse falso prestígio quando não estão vivendo nessa consciência pura de Deus, né?
E o devoto puro, ele é superior a todos os poderes místicos, a tudo, porque ele está com Deus. E Deus o ama, e ele ama Deus assim, em reciprocidade. E isso é que é a vida de um devoto, é o alento dele. Isso é eterno. Não adianta você falar assim, mas quando isso vai acabar? Isso nunca vai acabar. Você vai para o mundo espiritual, se você desencarnar consciente de Deus, e vai continuar eternamente. Isso é uma bênção, você vai viver em felicidade permanente, lá no mundo espiritual. E o que você chama de felicidade aqui nesse mundo material é só o outro lado do sofrimento. Tudo aqui tem duas caras, né? Então Krishna fala, né? Refugiando-se nessa luxúria e absorto nesse falso ego, nesse orgulho, os demoníacos, assim iludidos, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo. Só olhar aí na sociedade, né? Vou dar um jeitinho, vou dar uma graninha para aquele cara. E também máfias, né, que você vê aí, assim, militantes que fazem tudo para ter uma posição em qualquer área, né, seja religiosa, política. Todo mundo seguindo aí uma agenda que não é de Krishna, é uma agenda do modo da ignorância. Certo? Então, trabalho sujo, né? Eu lembro, né? Tipo assim, vou fazer um trabalho sujo aí, te dou aí R$500 para você matar aquele cara. Aí ele falou assim, opa, R$500? R$500 é dinheiro bom, eu vou matar. Então desconsidera lá, trabalho sujo é isso, você está sujando a sua própria vida, seu karma está se negativizando. E Krishna está alertando aqui. Se você tem esse orgulho e essa luxúria, você só quer aparecer e desfrutar infinitamente desse mundo sem considerar a alegria espiritual, então tudo que você faz é um trabalho sem reconhecer que Deus é o supremo proprietário, amigo desse mundo. E você se torna imundo, né? Como dizia o Mestre Jesus, até mesmo para os religiosos da época, né? Vocês são taças limpas por fora, mas por dentro uma imundície. Não lava por dentro. Reforma íntima, né? Então é isso, assim, Krishna está sendo assim bem direto, né? Então diz que é comprometido, né? Você está comprometido, você está preso a essa geração de ações negativas que vão te prender mais ainda. E depois ele fala, atraídos pelo impermanente. É isso que é a natureza material. Como dizia o Senhor Buda, né? Tudo é impermanente nesse mundo. Nada é a mesma coisa, né? Quando eu comecei essa aula aqui, eu tinha uma energia, agora eu estou em outra. Eu sou outra energia, porque os átomos estão sendo mudados o tempo todo. E aí veio a física quântica para mostrar isso, né? Que é uma observação no nível assim, bem diminuto. E aí constata-se que tudo é impermanente. Se você pega, por exemplo, aqui um copo, né? Esse copo aqui, tudo é uma energia viva que está aqui, mas você com seus sentidos não consegue observar os átomos, né, desse copo aqui. Esse copo aqui agora, daqui a um momento, depois já não é mais, as células já mudaram tudo, os átomos vibrando aqui, em níveis assim, incompreensíveis, de tão rápida que é a movimentação da energia material para criar essa ilusão. Então eles são atraídos por isso, eles não compreendem que está tudo mudando, que nada tem que ser repetido naquilo que eles querem. E aí eles criam situações de culpar os outros, culpar o governo, culpar a si mesmo, né, em baixa estima. Então temos que acordar, temos que viver a vida como ela é, a vida real. Você tem que ver Deus em tudo, você tem que estar conectado com Deus, para que tudo seja perfeito na sua vida, nesse caminho onde você é o caminho, na direção da autorrealização. Você é o caminho, você tem que chegar a você mesmo, porque você é parte de Deus.
E quando você chega a você mesmo, se reconhecendo como um espírito parte integrante de Krishna, você entende que Krishna está no seu coração e ele é a fonte que está mantendo toda essa história aqui nesse cenário chamado de ilusão, nesse filme, onde você está aprendendo a ser você mesmo. E quando você se torna você mesmo, se você, dentro dessa característica do amor, né, que é a qualidade máxima divina, na sua expressão como espírito, e você se situa nesse amor, direcionando para Deus no seu coração, e é isso que Krishna quer, isso que Krishna vem explicar no Bhagavad Gita, naturalmente você se torna um devoto. E esse devoto vai cultivando durante a sua vida, né, terrena toda, até o momento da morte, não sabendo a hora da morte, que pode ser a qualquer momento, mas ele se mantém nessa consciência, eu tenho que ficar qualificado, né? Orai e vigiai, orai e vigiai. Esse é o conselho, fica sempre ligado em Deus, sabendo que você tem uma hora para partir desse mundo, dentro da sua programação kármica. Mas independentemente de qualquer programação que aconteça na sua vida, vindo coisas chamadas negativas ou positivas, você está situado no eu, na conexão do eu com o eu supremo. Brahman com Parabrahman. De modo que essa é a realização e é isso que todo mundo tem que fazer. Então espero que vocês tenham captado a mensagem, certo? Observem mais a mente de vocês. Entendam que vocês vivem num mundo, né? A energia material é um mundo de dualidade, não só aqui nesse mundo material, grosseiro, mas também nos mundos sutis. Até o primeiro criador do universo, o Senhor Brahma, ele nasce, vive por um tempo e depois abandona aquele corpo de Brahma, que é o corpo que cria esse universo, né? Que cria todas as entidades celestiais, angelicais. Todos os seres, né, são criados por esse ser primordial, que também tem um tempo de vida. Então o Senhor Brahma lá, ele regula o modo da paixão. Então nós estamos aqui até numa situação melhor, quando nos tornamos devotos, porque a gente só tem que fazer isso, ele não está criando o universo, né? Apesar de o Senhor Brahma ser o ser mais elevado em inteligência aqui dentro do nosso universo. Ok? Então, vamos ser mais humildes, né? Aqui, ó. Vamos deixar a nossa luxúria se transformar em amor a Deus. Vamos observar os movimentos do nosso desejo de experimentar tanto prazer nesse mundo, né? Experimenta um prazer razoável. Prazer do corpo, dá um prazer para o corpo também, mas não desse modo que você fica escravo, que você está se afundando num abismo de apegos, né? De visão ideológica errado que vai te contaminar completamente. Então, saia do seu orgulho, né? Esse falso prestígio. Não fala assim, eu que fiz, eu isso, eu aquilo. Não, fala assim, eu sou um servo eterno amoroso de Deus. Estou aqui nesse mundo para evoluir em consciência, despertar meu amor e servir a Deus em serviço devocional. É isso que você tem que fazer aqui. Se você não se situar assim, provavelmente você vai ter que repetir, né, outra encarnação, vai ouvir o Bhagavad Gita também, em algum tempo, até que você toma a atitude, né, de se render completamente a Krishna, se refugiar em Krishna, já que ele é Deus, né, revelado aqui no Bhagavad Gita. Então, não se comprometa, não assuma responsabilidade com trabalhos sujos, que vem da mentalidade de terceiros, conectados com energias trevosas, que quer fazer você entrar numa furada, que quer fazer você... Então diga não. O cara é meu amigo, então eu vou fazer isso por ele. Não faço nada que me tire, né, me coloque nesse lodaçal da ignorância. Então são testes também, né? As trevas têm seres que manipulam outros seres para virem na sua vida e atuar de modo que crie desarmonia. No relacionamento também,
Eles vão lá e intuem um homem ou uma mulher a vir, né, cogitar com você uma possibilidade de relacionamento. Aí tudo fica muito fácil e você tem que ficar ligado nisso, né? Então, na medida que você vai caindo nas armadilhas de Maia, você vai ficando cada vez mais consciente, entendendo que nem sempre é a pessoa por si mesma que está fazendo atividades assim conscientes. Tem forças por trás, né? Aí tem muitos nomes, né? Magos negros, obsessores, fantasmas, espíritos perdidos, umbralinos. No Bhagavata, né? Mostra muito isso, os demônios. Assim, então Krishna vem falando, você só tem que acordar, se situar em mim e se livrar da influência dos modos da natureza material e seguir na prática constante, orar e vigiar. E aí você vai se desapegando do mundo, vai entendendo que o tempo está correndo muito rápido e você começa a maneirar no seu desfrute e começa a maneirar também nas suas lamentações. Você transcende, né? Então o Krishna está falando aqui, sai do impermanente. Você está vendo o filme, você fala, é um filme, aquilo ali vai acabar. Tem uma historinha, né? Você também tem uma historinha nesse mundo, os impérios que levantam, depois caem, os impérios, né, são... É assim a história de Kali Yuga, né? Tudo é impermanente, nada fica para sempre. E o seu tempo é o seu tempo. Você tem que ficar só no seu tempo particular, sem ansiedade de que as coisas se resolvam, né? Se quer resolver as coisas do mundo, se ilumine. Quando você se ilumina, quando você está em consciência de Krishna, quando você vive no amor a Deus, naturalmente você está influenciando bilhões de pessoas com a sua energia, não só desse planeta, mas de todo esse universo. Quando uma pessoa se ilumina, ela se torna um ponto de luz nesse planeta, onde vários corações que estão já propensos a receber essa oitava superior de consciência, ele vai atingir também. Quando você se ilumina, todo o planeta se ilumina. Quando Krishna veio a esse mundo, todo o planeta já se divinizou, né? Krishna tocou com seus pés de lótus esse planeta. Quando Chaitanya Mahaprabhu esteve aqui, todo mundo já foi salvo. Agora só temos que fazer a parte fácil, né? Que é obter essa sabedoria e dentro dessa sabedoria usar a nossa mente e os nossos sentidos para serem direcionados para onde Deus explica que é o melhor lugar, que é viver na presença dele dentro do coração e caminharmos nesse mundo, nessa cocriação, nessa conjunção, nessa comunhão de ações onde Krishna e você vão criando o cenário espiritual e divino para que chegue um momento onde você vai estar avaliado, né, pelos seres superiores, ó, passou na prova. Esse aí pode voltar para o mundo espiritual. É um filho pródigo, né? Pode ir lá, recolhe ele e traz de volta aqui para o mundo espiritual que eu vou dar uma festa, né? Deus fala. Então vamos lá, vamos ajudar aí na festa de Deus, vamos fazer Deus feliz, vamos ser um docinho gostoso na festa de Deus, né? Para ele desfrutar com muito amor o nosso sabor de aceitação do óbvio, né? Do real, conforme é explicado aqui no Bhagavad Gita. Ok? Então um beijo no coração de todo mundo, fiquem sempre com Deus. Haribo!